Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Meu Cartório. Voltamos aos estudos para o ENAC, após um período aí que eu fiquei meio afastado, né, devido a questões pessoais aí, muito trabalho e mudança. E aí a gente vai voltar então agora aos estudos, né? A prova já está muito próxima, então tentando otimizar o nosso tempo, a gente vai dar ênfase àquilo que eu considero como sendo mais importante. Então, a resolução 35 do CNJ, eu creio que seja de suma importância o seu conhecimento, né? E certamente é um campo fértil para realização de várias perguntas, né? Várias questões pelos examinadores. Então vamos dar uma olhada, então uma aula completa aí sobre a resolução 35 de 2007 do CNJ, ok? Indo para a tela, então, vamos ver primeiro a evolução do inventário partilha e divórcio extrajudiciais, né? A evolução histórica aí. Tudo começou lá com a Lei 11.441 de 2007. Então, muito bem, essa Lei 11.441 lá de 2007, né? Advinda aí de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Federal, veio aí num contexto de reforma, né, do poder judiciário, ok? Então, essa reforma do judiciário, que já vinha lá de 2004, com a emenda constitucional que criou o CNJ, né, e várias iniciativas aí com vistas a aumentar a eficiência do poder judiciário, né? Então, essa reforma do judiciário, né, todo esse contexto, trouxe a necessidade, então, de desjudicializar, por assim dizer, alguns procedimentos, tá? A exemplo aí, então, do inventário, partilha e divórcio extrajudiciais, quando não houver conflito entre as partes. Então, no mesmo ano, nós tivemos a edição da Resolução 35 de 2007 pelo CNJ, que aí trouxe toda a orientação sobre a prática desses atos pelos tabeliães, ok? E, finalmente, temos o novo CPC de 2015, que aí sim trouxe, né, no seu bojo essa possibilidade aí do uso do inventário, partilha e divórcio extrajudiciais para o Código de Processo Civil, tá? Porque a Lei 11.441 era uma lei esparsa. O CPC ele acabou por revogar, então, a Lei 11.441 e agora todas as disposições legais elas se encontram no nosso CPC. Então, já ainda se vê muito, né, nas escrituras a menção a essa Lei 11.441, porém o mais adequado me parece ser fazer menção ao Código de Processo Civil de 2015 e Resolução 35 de 2007. Então vamos para a Resolução 35. Primeiro nós temos as disposições de caráter geral, tá? Aqui na seção 1, que vai dizer que no artigo 1º, para a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção de união estável consensuais por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do CPC. Essa redação veio com uma nova roupagem aqui em agosto de 2024, tá? Devido a algumas questões que foram alterando ao longo do tempo, né? Em especial com relação à separação, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, todas esses atos notariais, eles podem ser realizados em qualquer tabelião de notas aí de escolha das partes. Artigo 2º é facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Então, a exemplo do que ocorre lá com o uso capião, o extrajudicial, com a adjudicação compulsória, né? Sempre existe essa dupla possibilidade, né? Você ingressar no judiciário ou ingressar direto no cartório extrajudicial, tá? Por isso que algumas pessoas chamam não de desjudicialização, mas sim de extrajudicialização, tá? Essas hipóteses. O artigo 3º, as escrituras públicas de inventário e partilha, divórcio, declaração de separação de fato e extinção da união estável consensuais não dependem de homologação judicial,
e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores. Detran, Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Instituições Financeiras, Companhias Telefônicas e etc. Então, nós temos aqui a informação de que a escritura pública, né, seja ela de inventário, partilha, seja de divórcio ou as outras hipóteses que temos na lei e nessa resolução, elas vai ser um titulário, então, para transferência da titularidade de bens imóveis e imóveis. Né? Então, seja lá no registro civil, no caso aqui, para averbação, né, do divórcio, né, e da separação. No registro de imóveis, aí sim, para transferência de titularidade, né, e também para averbação da alteração do estado civil das partes. Lá no Detran também vai ser apresentada a escritura pública para realizar a transferência dos veículos automotores que porventura as partes possuam. Também no RCPJ, né, caso tenha a transmissão de cotas societárias e tudo mais, da mesma forma junta comercial e no banco, né, aqueles valores que, em especial nos inventários, né, quando falece então a pessoa, né, e ela deixa valores no banco, a escritura pública vai ser apresentada então no banco para a retirada desses valores. E outra questão importante que eu preciso enfatizar é que não depende, então, de homologação judicial. Tá? Não depende de homologação judicial essa escritura. A própria escritura já é o titulário para fazer tudo isso que eu acabei de mencionar. Parágrafo único. A pedido das partes da escritura pública, pode o tabelião de notas emitir certidão ou traslado por quesitos, especificando apenas os bens, direitos e obrigações a que pretendam dar publicidade. Então, uma certidão aqui, ou mesmo o traslado por quesitos, né? Então, digamos que determinado inventário aí tenha vários imóveis, né? Só que aquele herdeiro ele quer somente a escritura no que se refere à parte que ficou para ele. Né? Então é possível fazer essa certidão constando apenas a parte que ficou para determinado herdeiro e assim ele levar no registro de imóveis para realizar o registro. O artigo 4º, o valor dos emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.169, ok? O artigo 5º é vedada a fixação de emolumentos em percentual incidente. Também nada de novo, tá? Isso aí já consta da Lei 10.169, que trata dos emolumentos. Aí o artigo 6º, sim, importante, ó, ele fala que a gratuidade prevista na norma adjetiva compreende as escrituras de inventário, partilha, divórcio, separação de fato e extinção da união estável consensuais. Então, veja que né, no tocante a esse tipo de escritura pública, existe sim a possibilidade da concessão da gratuidade àquelas partes que não tenham né, condições para pagar os emolumentos. Então, o tabelião vai ter que analisar, né, no caso concreto, se aquela parte faz não jus né, àquele direito. E o artigo 7º complementa: para obtenção da gratuidade pontuada nesta norma, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Tá? Então, essa é a forma da obtenção da gratuidade, através da simples declaração dos interessados. Porém, devemos fazer uma leitura sistemática aqui, né, junto com o CPC, o artigo 98, pois me parece que não seria correto conceder a gratuidade àquele que não faz jus, né, aquela pessoa que tem condições. Então, imagine que o inventário envolvendo valores vultuosos, né, ou sei lá, a partir de 100 mil reais, algo assim, já me parece que não seria possível, né, conceder essa gratuidade aí mediante o pedido da parte. E óbvio que sempre vai ficar a critério, né, final do do juiz corregedor, né, caso a parte deseje impugnar aquela decisão do tabelião, vai poder então buscar as vias cabíveis. O artigo 8º diz que é necessária a presença do advogado, dispensada a procuração,
ou do defensor público, na lavratura das escrituras aqui referidas, nelas constando o seu nome e registro na OAB. Tá? Então, já vimos isso também com relação ao escapião, à adjudicação, e aqui não é diferente. O advogado é obrigatório nesses procedimentos, tá? Por mais simples que às vezes possa parecer uma escritura pública de divórcio, né? Sem bens, sem filhos menores e tal, mas ainda assim é obrigatório a presença do advogado, tá? E sempre consignando, então, o nome dele e a sua OAB, sempre orientando as partes, então, nesse sentido. Artigo 9º vai dizer que é vedada ao tabelião a indicação de advogados às partes, naturalmente, que deverão comparecer para o ato notarial acompanhados de profissional de sua confiança. Se as partes não dispuserem de condições econômicas para contratar advogado, o tabelião deverá recomendar-lhes a defensoria pública, onde houver ou na sua falta seccional da OAB. Então, naturalmente, aqui o tabelião não pode, né, indicar o advogado aí, seu amigo ou coisa parecida para as partes. O artigo 10 traz que é desnecessário o registro de escritura pública nas hipóteses aqui abordadas no livro E do RCPN, né? Entretanto, o Tribunal de Justiça deverá promover, no prazo de 180 dias, medidas adequadas para a unificação dos dados que concentrem as informações dessas escrituras no âmbito estadual, possibilitando as buscas preferencialmente sem ônus para o interessado. Então, o livro E do RCP, né, traz uma série de questões, né? Ele traz aí a emancipação, ele traz a naturalização e outros casos previstos na norma. Porém, no caso aqui dessas escrituras públicas, elas não precisam ser levadas a registro no livro E, ok? E aí existe essa necessidade aí de integrar todo um sistema para a busca dessas informações, que foi feito, na verdade, através da Sensec. A seção 2 traz as disposições referentes ao inventário e à partilha. O artigo 11 diz que é obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio, com poderes de inventariante, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo 617 do CPC. Então, sempre no inventário e partilha, a gente traz aí a figura do inventariante, né, que vai representar o espólio. O parágrafo 1º diz que o meeiro e os herdeiros poderão, em escritura pública anterior à partilha ou à adjudicação, nomear inventariante. Tá? Então veja que pode ser feita uma escritura pública anterior aí, até mesmo à partilha, ok? Ou à adjudicação, né, conforme o caso, né, se for apenas um herdeiro. E aí nessa escritura fica então consignado quem vai ser o inventariante, né? Justamente para buscar aí junto aos órgãos públicos, né, e mesmo privados, ali, informações acerca do espólio, verificação de bens, né, pagamento de obrigações e tudo isso. E aí o parágrafo 2º diz que o inventariante nomeado nos termos do parágrafo 1º poderá representar o espólio em busca de informações bancárias e fiscais necessárias à conclusão dos negócios essenciais e realização do inventário no levantamento de quantias para pagamento das suas despesas. E o parágrafo 3º traz a informação de que a nomeação de inventariante será considerada o termo inicial do procedimento de inventário extrajudicial. Então, quando há essa escritura anterior, né, de nomeação de inventariante, ela é considerada o termo inicial do procedimento. E isso é importante por conta do nosso artigo 611, né, do CPC, que diz que o processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da data da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Tá? Então, esse prazo de 2 meses para abertura, ele é muito importante, em especial por conta da questão tributária. Porque a partir de 2 meses, né, que a pessoa não tomou a iniciativa de protocolar, então, essa escritura, né, ou judicial que seja, ela estará sujeita aí à cobrança de multa, né, pelo ITCMD, ok? Então, fazer essa nomeação de inventariante já supre aí essa falta, tá? Então, no momento em que a pessoa for fazer ali declarar o ITCMD, ela vai declarar que a abertura do processo foi feita no momento ali da lavratura, né, ou melhor dizendo, da emissão do traslado aí
dessa escritura, ok? O artigo 11A, o inventariante poderá ser autorizado, através de escritura pública, a alienar móveis e imóveis de propriedade do espólio, independentemente de autorização judicial, observado o seguinte. Essa é uma novidade, ok, da resolução 571, lá de agosto de 24. Então, creio que seja bastante relevante aqui o estudo bem aprofundado desse artigo, porque pode vir a ser, né, objeto de cobrança nas próximas provas. Então, aqui está falando que o inventariante ele pode ser autorizado, né, a vender, alienar, né, móveis e imóveis de propriedade do espólio sem a necessidade de alvará judicial, né, autorização judicial, observado o seguinte. Aí vamos ver para que ele vai vender estes bens antes mesmo do inventário. 1. Discriminação das despesas do inventário com o pagamento dos impostos de transmissão, honorários advocatícios, emolumentos notariais e registrais e outros tributos e despesas devidos pela lavratura da escritura de inventário. Tá? Então veja que é necessário aqui discriminar todas essas despesas, né, que geralmente são bem altas mesmo. Então pode ser necessário aí a venda de um bem ou outro para efetivar esse pagamento. 2. Vinculação de parte ou todo o preço ao pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso anterior. Né? Então, vamos imaginar aqui que a pessoa esteja fazendo o levantamento desses valores, né? Então, digamos que deu lá R$ 100.000, todos os custos aí com emolumentos, imposto e tudo mais. E aí ele tem o espólio tem um imóvel aí no valor de R$ 120.000, né? Então, essa venda aqui que vai ser realizada desse imóvel vai ficar vinculado, então, na escritura pública vai ficar consignado a vinculação da venda desse imóvel ao pagamento dessas despesas, ok? 3. Não constar indisponibilidade de bens de quaisquer dos herdeiros ou do cônjuge ou convivente sobrevivente. Então, não pode ter essa indisponibilidade de bens, né, que é aquela ordem emanada aí pelo juiz impossibilitando a venda, né, de bens e tal. Então, não pode ter em nome de nenhum dos herdeiros e nem do cônjuge ou do convivente sobrevivente. 4. A menção de que as guias de todos os impostos de transmissão foram apresentados e os seus respectivos valores. Veja que o tabelião, então, tem essa missão de verificar aí as guias que foram apresentadas pelas partes, ok? Então, veja que a declaração ela deve ser anterior ali, né? A declaração do imposto, né? Dos impostos incidentes, para poder apresentar aí na hora de fazer essa escritura autorizando aí o inventariante a vender o bem. 5. A consignação no texto da escritura dos valores dos emolumentos notariais registrais estimados e a indicação das serventias extrajudiciais que expediram os respectivos orçamentos. 6. Importante, né, a prestação de garantia real ou fidejussória pelo inventariante quanto à destinação do produto da venda para o pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso 1 deste artigo. Então veja que essa garantia obrigatória aqui, né? Seja ela real, seja ela fidejussória, mas o inventariante aí vai ficar responsável, então, por esse pagamento, tá? Diante ali do espólio e dos demais herdeiros ali, né? Para, já que existe aí esse dispositivo justamente para facilitar ali o trâmite do inventário. Então, ele vai ficar vinculado aí, de certa forma, né? Seja pessoalmente, através da garantia fidejussória, seja através de um bem de sua propriedade, né, na garantia real. É importante, então, que o tabelião faça constar essa garantia na autorização para venda. Parágrafo 1º, o prazo para o pagamento das despesas do inventário não poderá ser superior a 1 ano a contar da venda do bem, autorizada a estipulação de prazo inferior pelas partes. Veja, portanto, que o prazo máximo é de 1 ano, e vamos enfatizar aqui, eu creio que seja um prazo de suma importância aqui, o prazo, então, máximo de 1 ano. Só que nada impede que as partes, né, estipulem um prazo inferior aí para o pagamento dessas despesas. Às vezes é uma coisa muito rápida, né? Já vende o bem, já paga em seguida esses impostos e despesas,
seria o ideal, né? Então pode ser estipulado sim um prazo menor. Parágrafo 2º, cumprida a obrigação do inventariante de pagar as despesas discriminadas, fica extinta a garantia por ele prestada. Parágrafo 3º, o bem alienado será relacionado no acervo hereditário para fins de apuração dos emolumentos do inventário, cálculo dos quinhões hereditários, apuração do imposto de transmissão causa-mortes, mas não será objeto de partilha, consignando-se a sua venda prévia na escritura do inventário. Importante, portanto, esse dispositivo, né? Pois fala aqui que esse bem, embora ele tenha sido vendido, ele vai sim ser considerado para fins da cobrança de emolumentos, do ITCMD e tudo mais. Porque na prática, né, o que se faz é anteceder, então, uma alienação que seria feita a posteriori, né? Então, na verdade, os herdeiros, eles estão aceitando essa parte da herança, eles não estão renunciando, eles estão aceitando essa parte da herança, né? Então, nesse aceite, ele já está incidindo ali o imposto de transmissão e, portanto, deve ser levado em conta aí. Achei cuidadosa aqui essa colocação desse dispositivo pelo CNJ. Artigo 12. Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo ou viúva, né, ou herdeiros capazes, inclusive por emancipação, representados por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. Tá? Então aqui temos basicamente, né, a legitimidade para esse procedimento, né, do inventário e partilha, né? Veja que pode ser então proposto ali pelo viúvo, pela viúva, pelos herdeiros, né? Desde que sejam capazes, e inclusive por emancipação. Isso aqui é importante, né? Porque não, o artigo aqui não fala em idade, né? Não está falando que só a partir dos 18 anos, né? Então, mesmo a parte, o herdeiro ali tendo 16 anos ou mais, ele sendo emancipado, vai poder sim ser parte aí num inventário extrajudicial. E é bom destacar que, a partir do artigo 12A, agora existe a possibilidade de um interessado menor ou incapaz também fazer parte. Vamos ver quais são os requisitos. Então, o artigo 12A nos diz que o inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua ameação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público. Portanto, o artigo 12A, trazendo aí uma inovação, né, a partir da edição da Resolução 571, lá de agosto de 2024, possibilitando, portanto, a participação de interessado menor ou incapaz, e diante então de dois requisitos. O primeiro requisito é o pagamento então do quinhão hereditário ou da meação desse menor ou incapaz deve ocorrer na parte ideal em cada um dos bens inventariados. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto? Deve haver uma manifestação favorável do Ministério Público. Tá? Então são esses dois requisitos para a participação de menores ou incapazes, né, inventário extrajudicial. Aqui explicando, né, o primeiro requisito aqui, né, de que haja o pagamento do quinhão hereditário ou ameação na parte ideal de cada um dos bens. Nesse caso aqui, então, digamos que a pessoa que é incapaz ou menor aí, né, seja o cônjuge supérstite, né, então ele vai necessariamente todos os bens vão ter que ser repartidos aí ao meio, né? E a meação então vai recair sobre cada um desses bens de igual modo, ok? Então digamos que ele tem 3 imóveis ou 3 veículos, enfim, a meação deve recair aqui sobre metade então de todos os bens. E da mesma forma aí se for um herdeiro que é o incapaz ou menor, né? Digamos que tenha 2 herdeiros além do cônjuge, né? Então, em cada bem aqui, o herdeiro vai acabar ficando aí com uma parte, uma fração, então, daquele bem. E de todos os bens, deve ser feito dessa forma, então, para ser válida, então, essa escritura.
E a outra questão é que deve haver a manifestação favorável do MP. Aí no parágrafo 1º diz que na hipótese do caput deste artigo é vedada a prática de atos de disposição relativos aos bens ou direitos do interessado menor ou incapaz. Então, gravem aqui essa vedação, né? Não pode haver a prática de atos de disposição, seja uma cessão de direitos hereditários, seja uma cessão da própria meação, que também é possível, né? Fora desse caso, seja onerosa, seja gratuita, né? Então, não pode haver a prática desse tipo de ato aqui. Caso seja necessário uma situação nesse sentido, caso o cliente, né, desejar, né, fazer disposições ali dentro do processo de inventário e partilha, aí precisa ser judicial mesmo, não tem como fugir. Parágrafo 2º, havendo nascituro do autor da herança, para a lavratura nos termos do caput, aguardar-se-á o registro de seu nascimento com a indicação da parentalidade ou a comprovação de não ter nascido com vida. Ok? Então, veja que mesmo o nascituro, então, né, vai poder aí ser parte do inventário extrajudicial, ou melhor, vai ficar suspensa, né, essa possibilidade até que o nascituro venha a nascer com vida, ou então seja comprovado aí que ele não nasceu com vida. Continuando, parágrafo 3º, a eficácia da escritura pública do inventário com o interessado menor ou incapaz dependerá da manifestação favorável do Ministério Público, devendo o tabelião de notas encaminhar o expediente ao respectivo representante. Veja que estamos aqui falando da eficácia, portanto, da escritura pública, né? Não se está falando aqui da sua validade, muito pelo contrário, né? Mas somente vai surtir efeito, né? Vai gerar efeitos práticos, né? Efeitos jurídicos após a manifestação favorável do MP. E quem deve encaminhar essa escritura ao representante do MP é o próprio tabelião. Parágrafo 4º, em caso de impugnação pelo MP ou terceiro interessado, o procedimento deverá ser submetido à apreciação do juízo competente. Muito bem, então falamos aí sobre a possibilidade do menor ou incapaz participar aí do inventário extrajudicial, ser parte, então, né, legitimidade para ser parte aí nesse procedimento. O artigo 12b vai falar sobre a possibilidade da realização do inventário extrajudicial, mesmo quando existir testamento. Ele diz o seguinte: é autorizado o inventário e a partilha consensuais promovidos extrajudicialmente por escritura pública, ainda que o autor da herança tenha deixado o testamento, desde que obedecidos os seguintes requisitos. Tá? Então, mais uma novidade normativa, né, da mesma resolução 571, e vamos ver quais são os requisitos, então. 1. Os interessados estejam todos representados por advogado devidamente habilitado, ok? 2. Exista expressa autorização do juízo sucessório competente em ação de abertura e cumprimento de testamento válido e eficaz em sentença transitada em julgado, portanto, autorização do juízo sucessório, tá? Então, ainda que seja feito o inventário e partilha extrajudicial, deve haver um procedimento prévio no judiciário para abertura e registro, então, daquele testamento. 3. Todos os interessados sejam capazes e concordes, ok? 4. No caso de haver interessados menores ou incapazes, sejam também observadas as exigências do artigo 12A. Portanto, aqui vemos, né, que ainda há a possibilidade, né, mesmo que haja testamento e menores, né, envolvidos, vai poder ser feito sim, desde que observados esses requisitos do artigo 12b, em concorrência com os artigos do 12A. 5. Nos casos de testamento invalidado, revogado, rompido ou caduco, a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado na ação de abertura e cumprimento de testamento. Ok? Então, mesmo com o testamento invalidado, revogado, né, rompido ou ainda caduco, né, essa invalidade ou ineficácia deve ser reconhecida, portanto, com sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 1º. Formulado o pedido de escritura pública de inventário e partilha nas hipóteses deste artigo, deve ser apresentada, junto com o pedido, a certidão
do testamento e constatada a existência de disposição reconhecendo o filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura pública de inventário e partilha ficará vedada e o inventário deverá ser feito obrigatoriamente na via judicial. Perceba, portanto, que quando existe disposição, né, reconhecendo um filho ou qualquer outra que seja irrevogável, aí não vai ser possível ser feito, então, extrajudicial, ok? Aí será obrigatório, então, proceder aí o inventário judicial, inventário e partilha judiciais. Parágrafo 2º, sempre que o tabelião tiver dúvidas quanto ao cabimento da escritura de inventário e partilha consensual, deverá suscitá-la ao juízo competente em matéria de registros públicos. O procedimento de dúvida aqui, aplicável, então, nesse tipo de escritura pública. Artigo 13. A escritura pública pode ser retificada desde que haja o consentimento de todos os interessados. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes, ou de seu procurador, por averbação à margem do ato notarial, ou não havendo espaço por escrituração própria lançada no livro das escrituras públicas e anotação remissiva. Artigo 13, portanto, falando dos erros, né, que podem ser corrigidos aí, a exemplo do que já ocorre com as demais escrituras. Artigo 14. Para as verbas previstas na Lei 6.858 de 80, é também admissível a escritura pública de inventário e partilha, né? E aqui estamos falando daquelas verbas que são do espólio, né? Que eram do falecido, do de cujos, né? E que ficaram lá na conta, né? Então temos aqui o FGTS, saldo de salário, que mais, né? O PIS. Então, tudo isso pode ser liberado, né, pela Caixa Econômica, ou enfim, o banco que estiver depositado, pela apresentação, então, dessa escritura pública. Artigo 15. O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. Importante esse dispositivo, né? Para sempre, né? O tabelião deve verificar então o pagamento, né? O recolhimento dos tributos, notadamente o ITCMD nesse caso, ou ITCD, alguns estados chamam de ITCD, deve sempre anteceder a lavratura da escritura. O artigo 16. É possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordes. Ok? Então, o cessionário de direitos hereditários, né? Aquela pessoa que recebeu, então, os direitos hereditários de um herdeiro, né? Pode ser outro herdeiro, pode ser uma pessoa estranha, né? E, enfim, vai poder também ser parte aí nesse procedimento, estando presentes os demais herdeiros. O artigo 17 fala que os cônjuges dos herdeiros deverão comparecer ao ato de lavratura da escritura pública de inventário e partilha quando houver renúncia ou algum tipo de partilha que importe em transmissão, exceto se o casamento se der sob o regime da separação absoluta. Então, na prática, o que ocorre aqui, né? Vai ser feito o inventário e partilha e um dos herdeiros vai ceder a sua parte, né? Ou então vai renunciar a herança. Então, nesse caso aqui, o seu cônjuge, ele também deve participar como anuente, né, nessa escritura pública. A única exceção aqui é quando o casamento aí, ele se deu sob o regime da separação absoluta de bens, ou a separação convencional, né, de bens, ok? Então, sempre aí prestar atenção nesse detalhe, né? Se haver algum tipo de cessão ou renúncia, o cônjuge deve anuir. Artigo 18. No inventário extrajudicial, o convivente sobrevivente é herdeiro quando reconhecida a união estável pelos demais sucessores ou quando for o único sucessor e a união estável estiver previamente reconhecida por sentença judicial, escritura pública ou termo declaratório, desde que devidamente registrados nos termos dos artigos 537 e 538 do Código de Normas Nacional. Veja então que o convivente sobrevivente ele é herdeiro, né? Juridicamente falando, isso não tem dúvidas. Mas como é que se operacionaliza isso na prática, né? Pois nem sempre vai haver um documento formal, né? Tendo em vista se tratar uma situação de fato. Então, de que forma se comprova isso? Primeiramente, quando
os demais sucessores aí estiverem de acordo, né? Ah, não, a pessoa lá em questão, ela realmente, né, tinha um relacionamento de longo prazo com o nosso pai, ou com a nossa mãe, então tá tranquilo dessa forma. E também, né, quando a união estável estiver reconhecida aí por sentença judicial ou escritura pública, ou ainda termo declaratório, registrado lá no Registro Civil das Pessoas Naturais. Nesses casos aí, nesse último caso aí que eu falei, é, então não há, só tem um herdeiro, né, no caso, e é o companheiro, né? Então, nesse caso aí, precisa um maior formalismo, né? E lembrar sempre do tema 498 do STF, dizendo que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado ao companheiro regime do artigo 1829. Já é um tema batido, né, antigo, mas nunca é demais a gente lembrar, né, que o companheiro hoje ele tem o mesmo tratamento aí do cônjuge, né, para fins sucessórios. O artigo 1790 do Código Civil ele traz lá uma série de distinções, porém o STF entende que não é constitucional aí esse artigo, tá? Então, da mesma forma que o cônjuge vai herdar, né, nas situações ali em que ele herda, também se aplica da mesma forma ao companheiro. O artigo 19, a ameação do sobrevivente pode ser reconhecida na escritura pública, desde que todos os herdeiros interessados na herança absolutamente capazes estejam de acordo ou, havendo menor ou incapaz, estejam cumpridos os artigos do 12A. Beleza? Então, a ameação aí desse convivente, né, reconhecida, da mesma forma como se estivesse casado. Artigo 20, as partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura nomeados e qualificados, com nacionalidade, profissão, idade, estado civil, regime de bens, data de casamento, pacto antenupcial e seu registro imobiliário, se houver, número de documento de identidade, número de inscrição no CPF, domicílio e residência. Então, aqui a qualificação então, das partes. O artigo 21, a escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança, o regime de bens do casamento, pacto antenupcial e seu registro imobiliário, se houver, dia e lugar em que faleceu o autor da herança, data da expedição da certidão de óbito, livro, folha, número de termo e unidade do serviço em que consta o registro do óbito e a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou o testamento e outros herdeiros sob as penas da lei. Fazer aqui, marcar aqui esse finalzinho, né? Então, os herdeiros eles devem declarar, né, que o autor da herança não deixou testamento, né, e nem outros herdeiros. No tocante ao testamento, a gente costuma solicitar então a apresentação da certidão negativa, né, de testamentos, que é emitida lá pela Sensec, né, pela CNB, na verdade, né. Então, o Colégio Notarial do Brasil aí emite essa certidão, tá? Com base nos dados que são informados pelos tabelionatos de todo o Brasil. E, naturalmente, né, não pode haver aí outros herdeiros, né? Não pode... a escritura não pode ser utilizada para excluir algum herdeiro que as partes desejem, porventura, excluir. O artigo 22 fala que na lavratura da escritura deverão ser apresentados os seguintes documentos. Aí quais são os documentos? Certidão de óbito do autor da herança, documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança, certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente dos demais herdeiros casados e pacto antenupcial se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, né, a matrícula e tal, documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver, como CRLV de veículos e coisas assim. Certidão negativa de tributos, sempre muito importante, né? Trazer a CND federal e estadual, pelo menos do estado onde a pessoa vive. Certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, se houver um imóvel rural, a ser partilhado. Então são esses os documentos, sem prejuízo aí de outros documentos que sejam necessários a critério do tabelião, mas esses aqui não podem faltar, né? Artigo 23. Os documentos apresentados no ato da lavratura da escritura devem ser originais ou em cópias autenticadas, salvo os de identidade das partes, que sempre serão originais. O artigo 24. A escritura pública deverá fazer menção aos documentos apresentados.
O 25 é admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilhas judiciais já findos, mesmo que o herdeiro hoje maior e capaz fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial. Né? Então, a sobrepartilha aqui é aquele procedimento que é feito posteriormente a uma partilha, né? Um inventário e partilha, em que houve ali, por ignorância das partes sobre determinado bem ou realmente um lapso qualquer, eles não incluíram um bem, né, que deveria ter sido partilhado naquele inventário original. Então, faz-se uma sobrepartilha para poder, então, fazer aí a partilha desse bem que deixou de ser partilhado em tempo, ok? E mesmo que o herdeiro fosse menor à época do inventário judicial, pode ser feito sim pela via extrajudicial, caso ele já seja maior. Observado naturalmente aí, sempre enfatizando, né, o novo artigo 12A, porque aqui não houve, né, uma alteração da redação. Perceba que não houve alteração de redação, né, então sempre ler em cotejo aí com o artigo 12A. O artigo 26, havendo um só herdeiro com direito à totalidade da herança, não haverá partilha, lavrando-se escritura de inventário e adjudicação dos bens, respeitadas as disposições do artigo 12A, quando se tratar de herdeiro menor ou incapaz. Ok? Então, nesse caso aqui, havendo só um herdeiro, né? Então, o direito à totalidade da herança é dele. No caso, é um inventário e adjudicação dos bens. Aí não tem partilha, né? É a simples adjudicação de todo o acervo hereditário. Artigo 27. A existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário e partilha ou adjudicação por escritura pública. Então, esse artigo é importante, né? Pois traz aí a possibilidade do uso da escritura, mesmo havendo credores, então, desse espólio, ok? Respeitado, né? Obviamente, o direito deles. E aqui a gente faz esse parêntese, né? Do artigo 1997 do Código Civil, que diz que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde na proporção da parte que na herança lhe coube, né? Então perceba que até que seja feita a partilha, quem responde aí pelas dívidas do falecido é o seu espólio, né? Mas feita aí a partilha, todos os herdeiros aí vão ser responsabilizados, né? De forma limitada ali ao seu respectivo quinhão hereditário. O artigo 28 é admissível inventário negativo por escritura pública. O inventário negativo é quando não tem bens, então espólio, tá? E para se resguardar então da cobrança de eventuais dívidas, né? Pois se não tiver bens, o espólio não tem como pagar dívidas, né? Então esses credores aí não vão receber. Por isso a importância aí do inventário negativo. Artigo 29, é vedada a lavratura da escritura de inventário e partilha referente a bens localizados no exterior. Ok? Não pode, então, essa situação, né? Você fazer aí a escritura de bens de bens localizados, então, no exterior. Ok? Artigo 30, aplica-se a Lei 11.441 de 2007 aos casos de óbitos ocorridos antes de sua vigência. Esse artigo já está desde o início, né, da Resolução 35, a época ainda era vigente essa lei, que a gente viu no início, né? Mas basicamente querendo dizer aí que mesmo que a pessoa tenha morrido antes de 2007 ali, né, 2005 e assim por diante, pode ser feita assim a escritura pública de inventário dessa pessoa. O artigo 31, a escritura pública de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, cabendo ao tabelião fiscalizar o recolhimento de eventual multa, conforme previsão em legislação tributária estadual e distrital específica. Ok? Então não é porque passou aquele prazo de 2 meses lá para a abertura do protocolo que não vai mais poder ser feito a escritura pública. Pode sim ser feito, porém o tabelião deve fiscalizar aí o recolhimento da multa, né? Eventual multa conforme a legislação do seu estado. O artigo 32 é de responsabilidade do inventariante declarar o valor dos bens do espólio para que constem da escritura pública de inventário e partilha, regidos por esta resolução. Portanto, aqui o valor dos bens, né, é muito importante para fins de emolumentos e também a questão tributária.
Parágrafo 1º, em caso de discordância manifestada pela Fazenda Pública, o tabelião tem legitimidade para efetuar a cobrança do valor adicional devida pelos serviços prestados. E parágrafo 2º, o tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de inventário ou partilha se houver fundados indícios de fraude, simulação ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade de algum dos herdeiros e ou inventariante, fundamentando a recusa por escrito. Uma espécie aqui de nota devolutiva aqui, né, sempre que houver qualquer dessas situações aqui elencadas. Muito bem, no tocante ao inventário e partilha é isso. Agora a gente vai entrar nas disposições referentes ao divórcio consensual. Já vemos aqui que tem a resolução 571 também trouxe algumas mudanças aqui na redação, então a gente vai dar uma olhada aqui quais são elas. O artigo 33, para a lavratura da escritura pública de divórcio consensual, deverão ser apresentados certidão de casamento, documento de identidade oficial e CPF, pacto antenupcial, se houver, certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos, se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. Então, bem parecido com os documentos apresentados lá no inventário, né? Então, traz as certidões aí de casamento e tudo mais. É importante que destacar que não precisa apresentar necessariamente certidão de nascimento dos filhos, né? Pode apresentar o documento de identidade oficial deles, né? O artigo 34, as partes devem declarar ao tabelião no ato da lavratura da escritura que não tem filhos comuns ou, havendo, indicar seus nomes, as datas de nascimento e se existem incapazes, ok? Então a gente já vai entrar aqui num assunto importante, né, que trata da possibilidade da realização da escritura pública de divórcio quando há filhos, né, desse casal que são incapazes, sejam menores de idade ou seja por uma deficiência ou coisa parecida. Então, primeiramente, né, deve-se indicar, então, né, se tem filhos comuns, né, e quais são seus nomes, datas de nascimento, e também dizer se algum deles é incapaz. Parágrafo 1º, as partes devem ainda declarar ao tabelião, na mesma ocasião, que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico, ou ao menos que não tenha conhecimento sobre esta condição. Segundo, havendo filhos comuns do casal, menores ou incapazes, será permitida a lavratura da escritura pública de divórcio, desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação e alimentos deles, o que deverá ser consignado no corpo da escritura. Ok? Então, se você for ler lá o CPC de 2015, né, você vai ver que consta como requisito aí a inexistência de filhos menores ou incapazes. No entanto, a resolução 35 aí, ela trazendo aí de certa forma uma inovação, né, ou uma leitura mais moderna, né, deste dispositivo legal, traz aqui a possibilidade, então, sendo permitida, portanto, essa lavratura, porém, deve haver a prévia resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação e alimentos desses menores ou incapazes. E todas essas questões devem ser consignadas, então, no corpo da escritura, ok? Então, esse aqui é um prato cheio, né, para fazer questões aqui para o ENAC. Pode ou não fazer escritura pública de divórcio envolvendo filhos menores aí, ou incapazes, né? Desde que haja essa resolução judicial das questões afetas a esses menores ou incapazes, pode sem problemas. Parágrafo 3º, na dúvida quanto às questões de interesse do menor ou do incapaz, o tabelião submeterá a questão à apreciação do juiz prolator da decisão. Aqui é importante, né? Não é o juiz corregedor, né, que atua como juiz administrativo. Aqui nesse caso é o juiz realmente que prolatou a decisão do divórcio lá, né, que estabeleceu a situação do menor, ok? O artigo 35 da escritura deve constar a declaração das partes de que estão cientes das consequências do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal ou ao vínculo matrimonial, respectivamente,
sem hesitação, com a recusa de conciliação e concordância com a regulamentação da guarda, da convivência familiar e dos alimentos dos filhos menores e ou incapazes realizada em juízos. Ok? Então, aqui é um requisito aí dessa escritura de divórcio, essa declaração das partes aí, da ciência, de todos os aspectos envolvidos, né, de toda a repercussão que envolve esse divórcio. O artigo 36, o comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura de escritura pública de divórcio consensual, sendo admissível aos divorciandos se fazer representar por mandatário constituído, desde que por instrumento público com poderes especiais, descrição das cláusulas essenciais e prazo de validade de 30 dias. Ok? Então, muitas vezes, né, embora aquele casal ele não tenha, eles concordem, né, na distribuição patrimonial e no término do casamento como um todo, né, pode haver rusgas entre o casal, né, que possam dificultar aí o processo, né, eles podem vir a querer brigar, né, enfim, uma série de questões que podem acontecer. Então, é possível, né, se valer aí de um mandatário, e aí com uma procuração, e essa procuração deve ser pública, né, um instrumento público, e tem que ter os poderes especiais ali para se divorciar, né, bem como as cláusulas essenciais. Então, se tiver alguma disposição com relação a bens imóveis, por exemplo, descrever bem esses bens, com a matrícula imobiliária, né, tudo para ficar mais amarrado possível ali. E, em especial, né, o prazo aí de validade só pode ser de 30 dias, tá? Não pode superar aí esse prazo que é de 30 dias. Mas é, sim, possível. Assim como é possível casar, né, por procuração, também é possível divorciar. Artigo 37, havendo bens a serem partilhados na escritura, distinguir-se-á o que é do patrimônio individual de cada cônjuge, se houver, do que é do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, constando isso no corpo da escritura. Então, dependendo aí do regime, né, de bens que foi adotado por esse casal, pode haver bens particulares, né? Em especial se for o regime da comunhão parcial de bens, ou se for regime de separação, enfim, vai haver aí bens, muito possivelmente vai existir bens que sejam particulares de apenas um deles, né? Então deve ser feita a distinção, né? Colocar lá item 1, né? Enfim, item 1 patrimônio do cônjuge varão, né? E item 2, patrimônio do cônjuge virago. E item 3, patrimônio comum do casal. Algo nesse sentido, né? Para poder, então, distinguir o que é de cada um e fazer a partilha apenas daqueles bens que sejam, que tenham comunicado. O artigo 38, na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. Portanto, a contrário senso, né, se haver apenas a partilha ali igual, né, da meação, né, então digamos que, vamos tentar fazer um desenho aqui do lado, né, então digamos que seja toda a massa aí de bens daquele casal, né, então se fizer a divisão igualitária, 50% para cada, né, independentemente dos bens que tem aqui, pode ter 3 casas aqui, e aqui 2 casas, mas pelo valor, né, da metade dos bens. Se for feito dessa forma aqui, não precisa recolher tributo nenhum, tá? Agora, se um deles, vamos apagar aqui essa parte e vamos agora fazer diferente, ó. Aqui é a massa patrimonial, e aí um deles vai ficar apenas com essa fração aqui, ok? E o outro vai ficar com toda essa parte aqui. Então, a gente verifica aqui que houve cessão, né, de direitos de meação de um cônjuge ao outro. Aí, nesse caso, deve ser comprovado o recolhimento do tributo, ok? O tributo vai depender aí se for uma cessão onerosa ou não, né? Mas, a princípio, se for uma simples doação, vai incidir, sim, o ITCMD. E se tiver bens imóveis ali nessa cessão e for oneroso, né? Aí vai ter o ITBI. Artigo 39, a partilha em escritura pública de divórcio consensual far-se-á conforme as regras da partilha em inventário extrajudicial no que couber, puxando então as normas lá do inventário, né, que ele é bem mais abrangente, digamos, ele é mais assim pormenorizado, né?
Então, aqui, tudo que se referir à partilha também, né, naquilo que couber, se aplica aqui no divórcio também. O artigo 40, o traslado da escritura pública de divórcio consensual será apresentado ao oficial do registro civil do respectivo assento de casamento para a verbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público. Veja que precisa ser encaminhado esse traslado, né, da escritura para o oficial do registro civil. Aqui no cartório em que eu sou titular, eu já faço essa comunicação direta, né, às custas da parte, naturalmente. Então, pode ser feita aí a verbação, né, na certidão de casamento, né, no registro de casamento daquele divórcio. E não precisa de autorização judicial e muito menos de audiência do MP. Artigo 41, havendo alteração do nome de algum cônjuge em razão da escritura de restabelecimento da sociedade conjugal ou do divórcio consensual, o oficial de registro civil que averbar o ato no assento de casamento também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua unidade ou se de outra comunicará ao oficial competente para a necessária anotação. Então aqui é uma disposição que é endereçada não ao tabelião, né, mas sim ao registrador civil das pessoas naturais. O artigo 42, não há sigilo na escritura pública de divórcio consensual. Essa parte é importante, ok? Não há sigilo na escritura pública, qualquer pessoa pode requerer uma certidão. 43, na escritura pública deve constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no registro civil de nascimento, no registro civil do assento de casamento para a verbação devida. O 44, é admissível por consenso das partes a escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas no divórcio consensual. E aqui apenas, né, no que se refere aos alimentos entre as partes, né? Pois já vimos que se envolver menores ou incapazes, né? Então essas questões devem ser verificadas lá em juízo, né? E resolvidas em juízo. Artigo 46, o tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de divórcio se houver fundados indícios de prejuízo a um dos cônjuges ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade, fundamentando a recusa por escrito. Finalmente, o artigo 46A, as disposições desta seção aplicam-se no que couber à extinção consensual da união estável. Então, mesmo na extinção consensual de união estável, né, vão ser utilizadas aí as mesmas disposições no que se refere ao divórcio. Seção 4 vai tratar das disposições agora referentes à separação consensual e devemos ter a máxima atenção aqui em vista aí do tema 1053 aí do STF, né, que já faz aí pouco mais de um ano aí que foi julgado essa situação, né, pondo fim, então, à questão da separação, né, como um ente autônomo, um ente jurídico autônomo. O que diz esse tema, então? Como é que ficou a tese de repercussão geral? Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de um ato jurídico perfeito. Veja, portanto, que não é mais possível, né, pleitear e buscar a separação judicial, já que ela deixa de existir aí como uma figura autônoma a partir da Emenda Constitucional de 66 de 2010, né, que acabou com aquele prazo necessário de separação anterior aí ao divórcio, para possibilitar o divórcio. Então, não existindo mais essa disposição, o STF entendeu aí que não subsiste mais a figura da separação judicial, apenas a separação de fato, né, que é um fato jurídico. E nesse caso aqui, preservou-se apenas aquelas situações em que a pessoa já está separada judicialmente, né, já consta lá do seu registro, né, de casamento, essa separação, ok? Então eu trouxe aqui um vídeo, né, que vai tratar exatamente sobre isso. Vamos ver o que Com a fala. decisão, a separação prévia deixa de ser um requisito para o divórcio. A decisão do plenário foi por maioria e servirá de parâmetro para processos semelhantes, seguindo o seguinte entendimento.
Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. Portanto, a gente percebe aí pelas palavras do ministro Barroso, né, de que preserva-se, então, a situação daqueles que já estavam separados, ok? O artigo 48 diz que o restabelecimento da sociedade conjugal pode ser feito por escritura pública, ainda que a separação tenha sido judicial. Neste caso, é necessária e suficiente a apresentação de certidão da sentença de separação ou da averbação da separação no assento de casamento. Portanto, falando aqui do restabelecimento de sociedade conjugal, né? Isso é possível quando os cônjuges estão apenas separados, né? E aí, nesse caso, é possível aqui ser feito por escritura pública esse restabelecimento, ok? Necessária a apresentação de certidão de sentença de separação ou averbação da separação no assento de casamento. O artigo 49, em escritura pública de restabelecimento de sociedade conjugal, o tabelião deve: a. Fazer constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no registro civil do assento de casamento para averbação devida. Anotar o restabelecimento à margem da escritura pública da separação consensual, quando esta for de sua serventia, ou quando de outra, comunicar o restabelecimento para a anotação necessária na serventia competente, e comunicar o restabelecimento ao juízo da separação judicial, se for o caso. Então, são esses três passos aí que o tabelião deve adotar, aí, né, fazer constar que foram orientados sobre a necessidade da apresentação do traslado no registro, anotar o restabelecimento à margem da escritura, caso tenha sido feito pelo seu tabelionato, ou então comunicar ao tabelionato que fez a separação, ou então comunicar o juízo, né, quando a separação tiver sido judicial. O artigo 50 fala que a sociedade conjugal não pode ser restabelecida com modificações, ok? Não pode haver modificações aqui nessa sociedade conjugal, né? Alterar regime de bens ou qualquer coisa parecida. Artigo 51, a averbação do restabelecimento da sociedade conjugal somente poderá ser efetivada depois da averbação da separação no registro civil, podendo ser simultâneas. Então, vamos dizer aí que a pessoa se separou e não fez a averbação lá no registro civil. Esse estabelecimento da sociedade, né, ele pode vir a ser averbado, né, no registro de casamento, porém, caso não tenha esse registro da separação, vai ter que ser feito primeiro, né, o da separação para depois o restabelecimento, mantendo aí a continuidade do registro. Com relação às disposições referentes ao divórcio consensual, né, especificamente ao divórcio consensual, agora o artigo 52 diz que os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento de casamento. Aqui estamos falando, portanto, da conversão, então, da separação judicial ou extrajudicial em divórcio. E, por fim, a seção 5 traz as disposições referentes à separação de fato. O artigo 52A, que é uma novidade, diz que a escritura pública de declaração de separação de fato consensual deverá se ater exclusivamente ao fato de que cessou a comunhão plena de vida entre o casal, ok? Então, essa é a única situação que vai ser consignada na escritura, ok? A cessação dessa comunhão de vida, ok? Então, a separação de fato, ela ainda existe, né, obviamente, e ela pode ser, sim, instrumentalizada, né, em um documento escrito, no caso, uma escritura pública, né? E aí, o que vai dizer essa escritura? Basicamente, que cessou aí a comunhão plena de vida, né? Possibilitando, então, que a parte a pessoa separada, né, possa se relacionar com outras pessoas sem que isso acarrete em danos morais ao seu cônjuge, né?
ou então algumas questões de repercussão patrimonial também. Posso imaginar que aqui a pessoa queira comprar um imóvel, né, mas está separado de fato, mas não tem uma comprovação dessa separação. E também não quer fazer o divórcio ainda, né? Então vai lá e faz a escritura de separação de fato, para deixar isso consignado, né? Essa separação patrimonial. O artigo 52b, para a lavratura da escritura pública de declaração de separação de fato, deverão ser apresentados certidão de casamento, documento de identidade oficial e CPF, manifestação de vontade espontânea e isenta de vícios de não mais manter a convivência marital e desejar a separação de fato, pacto antenupcial, se houver, certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos, se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver, inexistência de gravidez do cônjuge virago ou desconhecimento acerca dessa circunstância. Então vejo que é bem complicadinho, na verdade, né? Porque muito embora ele vai tratar apenas desse fato, né, que cessou a comunhão plena de vida, ainda assim é necessário apresentar toda essa documentação aqui. O artigo 52c, o restabelecimento da comunhão plena de vida entre o casal pode ser feito por escritura pública, ainda que a separação de fato tenha sido judicial. 52d, na escritura pública de restabelecimento da comunhão plena de vida entre o casal, o tabelião deve anotar o estabelecimento à margem da escritura pública de separação de fato consensual, quando esta for de sua serventia, ou quando de outra, comunicar o restabelecimento para anotação necessária na serventia competente, e b, comunicar o restabelecimento ao juízo da separação de fato judicial, se for o caso. Artigo 52e, o retorno da comunhão plena de vida entre o casal não altera os termos da sociedade conjugal, que se restabelece sem modificações. E, finalmente, o 54 vai dizer que a resolução entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem, então essa foi a aula completa aí da resolução 35 do CNJ. Espero que tenham gostado. Agradecer aqui os comentários feitos por vocês, né, que me motivam aí a continuar a gravação dos vídeos. Desejar uma boa sorte a quem for fazer o primeiro ENAC, a primeira prova do ENAC, que já está se aproximando, né? Hoje eu estou gravando dia 12 de abril de 25. E dizer que continuaremos os estudos aí ao longo do tempo, mesmo passado o ENAC aí, porque eu estou gostando de fazer e estou aprendendo bastante aí com essas aulas. Eu mesmo talvez seja o que mais aprenda aí, pois tenho que estudar para dar as aulas e tudo mais. Então, espero que estejam curtindo. Curta o vídeo se for possível. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.